Paz, meus queridos, alegria mais uma vez estar junto com vocês, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem falado comigo, tem direcionado para que a gente possa trazer para a igreja. E realmente o que a gente pede do Senhor é que venha revelação no nosso coração, aquela revelação que gera fé, que muda a nossa atitude, que muda a nossa forma de andar, muda a nossa forma de caminhar. Esses dias lá em casa, conversando com meu sogro, ele falou sobre tempo, né? Ele disse assim: "Paz, incrível, quando a gente olha, parece que o dia já passou, as coisas já foram, né?" Irmãos, se a gente vai parar para ver, as coisas elas são realmente desse jeito, né? Parece que só quando a gente era criança e queria chegar nos 18 anos é que a gente ficava com aquela expectativa de que o negócio não ia chegar. Mas quando a gente chegou, parece que não para mais e as coisas estão correndo, estão andando. A gente vive nesse nosso corre-corre. Nossa vida tem sido desse jeito, um corre-corre. E o interessante é que parece que esse corre-corre é para que a gente consiga coisas. Parece que é pela busca do conhecimento. A gente tem uma preocupação grande com isso. Olha que a gente viu as crianças aqui à frente. Vou dizer uma coisa para vocês. Desde cedo, a gente já coloca essas crianças na escola. A gente julga que é muito importante que elas tenham conhecimento. E é importante que elas tenham conhecimento mesmo. É importante que elas se informem a respeito da cultura que elas vivem. E com a gente, especificamente da igreja, é importante que a gente saiba como inserir os nossos filhos nessa cultura, de tal maneira que eles não se percam. A gente se preocupa com a beleza, né? A gente tem algumas pessoas aqui que são mais ligadas numa academia, né? Gosta de estar cuidando do corpo, às vezes pela beleza, às vezes por conta da necessidade. Nesses últimos dias eu fui ao médico e ele disse: "Olha, você precisa fazer musculação. Você precisa. Não é questão de só da beleza física, não. Você precisa, o seu corpo precisa." E a gente tem coisas que a gente vai nesse nosso corre-corre inserindo. Outro dia eu estava vendo, né, lendo sobre o que dizem que nós teríamos que fazer no dia. E quando foi se somar aquele tempo todo, passava das 24 horas. Não dava. Não dava para fazer tudo que diziam que a gente precisava fazer no dia para que a gente pudesse viver bem. Às vezes, a nossa preocupação, e a gente vê isso no meio da sociedade, é com a posição que a gente está, é com o poder que a gente tem, é com o nome, com o bom nome. A gente vê todas essas coisas e a gente começa a pensar: como é que a gente vai andar? Como é que a gente tem que se portar? Tudo isso termina nos enchendo. Tudo isso vai fazendo com que a gente fique atolado de coisas. E, irmãos, eu tive essa primeira semana que passou agora de recesso. Vinha numa pegada muito grande, os irmãos sabem da luta que a gente teve aí com a netinha doente e com uma multidão de gente em casa. Eu brincava dizendo que estava um cortiço mesmo lá, mas era aquela coisa, aquele aglomerado de gente, aquela coisa toda. De repente, chega o recesso. Aí eu comecei a olhar o que eu tinha para fazer na segunda-feira. E o Giovanni disse: "Alberto, eu precisava de um tempo para conversar contigo, algumas coisas que a gente precisa planejar e pensar juntos." Eu disse: "Giovanni, eu acho que tal dia dá para a gente fazer." E esse tal dia ontem, quando a gente chegou no fogueirão, e aí, meu irmão, aquele tempo que nós teríamos de Giovanni, o tempo passou e eu não consegui tirar um tempinho. Queridos, a gente anda cheio de coisas. Será que só eu vivo assim? Ou vocês também estão desse jeito, atropelados, cheios de coisas para fazer? Como fazer para equalizar, para equacionar tudo isso? Como fazer para viver nessa nossa vida tão conturbada, tão cheia de compromisso, tão cheia de coisas? Eu queria trazer para vocês uma ilustração que eu estava lendo e achei muito interessante. Essa ilustração é de um autor que não se conhece, mas é lá do século XVIII. Fala-se de um mestre japonês chamado Nain. Ele recebeu a visita de um professor universitário. Esse professor universitário veio para conversar com ele,
querendo conhecer um pouquinho sobre o estilo de vida dele. Aquele mestre era um mestre que vivia de forma muito tranquila, né? Lá na linguagem oriental dizia que ele era zen. Então, aquela vida tranquila. E muitos jovens olhavam para aquele estilo de vida e queriam aquele estilo de vida. E aquilo mexeu com o professor universitário, e ele foi lá para conversar com ele. O que será que esse cara tem de diferente? De repente, eu consigo colocar alguma coisa dele para mim aqui nas minhas aulas, tudinho. E assim foi. E aí ele sentou, conseguiu um tempo lá, e sentou com o Naim, aquele professor, e aí eles começaram a conversar. O interessante é que, durante aquele tempo da conversa do Naim com o professor, a todo momento, interrompia ele. A todo momento, ele interrompia, e ele queria colocar as convicções que ele tinha, ele queria mostrar que ele sabia alguma coisa a respeito daquilo, e ele terminou mostrando que ele não tinha capacidade para ouvir. Aquele mestre, o que ele fez? Ele disse: eu queria te oferecer um chá. Aí trouxe o chá, trouxe a água quente, colocou as ervazinhas, e aí ele começou a colocar a água quente dentro daquelas ervas. E o professor na frente, ele calmamente colocando aquela água dentro da xícara, e aí a xícara foi enchendo, e daqui a pouco o mestre olhando para ele, e a água começou a transbordar. Começou a transbordar, e ele continuou, e aquilo incomodou profundamente o professor, e disse: olha, já está transbordando, já encheu, não tem mais espaço, não cabe mais nada, a xícara não cabe mais nenhuma gota. O mestre, naquele momento, parou de derramar e disse: olha, assim como esta xícara, você está cheio de opiniões, você está cheio de expectativas, você está cheio de especulações. Como posso dar-lhe novas ideias? Como posso passar para você novas perspectivas, se você não tem espaço para elas? Queria que a gente pensasse muito nisso. A gente está cheio de convicções, a gente está cheio de expectativas. Tem muitas coisas, e essas coisas que chegam até nós, elas dirigem a nossa forma de andar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de crer. Irmãos, quando a gente vai ver um capítulo que é assim marcante, eu gosto demais de Filipenses capítulo 2, quando fala do Senhor Jesus, quando fala dele, diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou, tomou a forma de um escravo. Eu gosto da tradução escravo, queridos. Eu gosto dessa tradução. Porque quando fala tomou a forma de servo, parece que é uma coisa mais leve, mais tranquila, mais suave. É desse jeito que a gente vê. Mas quando fala que Jesus tomou uma forma de escravo, é mais forte, é mais pesado. A gente começa a pensar nisso. E para nós vivermos uma vida correta no caminho do Senhor, ter uma espiritualidade, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos nos esvaziar dos nossos conceitos. Nós precisamos nos esvaziar dos nossos sentimentos. Nós precisamos nos esvaziar dos nossos achismos. Eu acho isso, eu creio nisso, eu quero aquilo. Eu gosto muito quando o Franco, quando ele começa a colocar essas coisas, ele diz: vou dar um nome para isso. O nome disso é carne. O nome disso é carne. Interessante, quando eu estava vendo aqui, eu peguei um texto lá de Êxodo, um daqueles textos que, quando a gente começa a ler a Bíblia, que a gente está se propondo a fazer mais uma leitura da Bíblia toda, tá bom? Você que ainda não fez a leitura da Escritura completa, começando lá em Gênesis e indo até Apocalipse, eu te desafio, faça isso, leia a Bíblia toda. E quando a gente está fazendo essa leitura toda, a gente chega naqueles textos lá que tem as descrições de como as coisas teriam que ser feitas. E lá em Êxodo, capítulo de número 25, você que gosta de acompanhar a leitura, Êxodo, capítulo de número 25, a partir do verso 17, tem algumas dessas descrições. Eu queria ler com vocês aqui rapidamente. Êxodo 25, a partir do versículo 17 até o verso 22.
O Senhor dando instruções para Moisés a respeito da construção do tabernáculo, ele disse assim, ó: faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos, destinados aos israelitas. Interessante, né? Essa descrição é mais uma daquelas que a gente fica assim pensando. Irmãos, a construção da arca. A arca, quem já deu uma lidazinha, sabe que ela representa a presença de Deus. Só que aquela arca foi construída de madeira, toda revestida de ouro. Dentro dela foi colocado 2 coisinhas. Foi colocado as tábuas da lei e foi colocado o cajado de Arão. Aquele cajado que lá atrás, só para relembrar um pouquinho da história, teve uma rebelião lá no meio do povo, o povo dizendo, por que Deus só fala com ele fala com a gente também? E começou uma confusão lá, e aí o que foi dito? Deus deu orientação para Moisés, disse, pega uma vara de cada tribo, aquela que eu me manifestar através dela, essa será a correta. E a vara de Arão, ela não só floresceu, nasceu frutos. Eu me lembro muito de um cântico que a gente cantava muito, né, mas que depois, por conta de 2 crianças que fizeram uma gracinha na internet, a gente parou de cantar as músicas, né? Eles fizeram uma gracinha lá, o negócio, como diz a história aí, viralizou, e a gente parou de cantar uma canção que tinha uma letra muito linda, nos galhos secos de uma árvore qualquer. Nos galhos secos, o Senhor pode fazer o que Ele bem quiser. Aquela vara, a simbologia dela, todas as vezes que acontece rebelião, ela é utilizada. O cajado, a vara, ela traz muitos significados. E tinha a tábua ali, mais nada dentro daquela arca. Por cima tinha os querubins. O interessante é que quando a gente para ler no finalzinho aí desse texto que a gente leu com os irmãos, diz que o Senhor viria e se manifestaria e falaria com o povo. Não tinha a imagem do Senhor, não tinha. Às vezes é difícil compreender essas coisas. Eu vou dizer um negócio para vocês, e não é fácil para mim também, não. Às vezes eu fico pensando, poxa, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Eu tenho que fazer mais. Só que eu não tenho que fazer mais por conta de gratidão. Eu tenho que fazer por merecer. A gente acabou de cantar aqui que a gente não vai merecer. A gente não merece. Por mais que nós tentemos, nós não vamos merecer esse amor. Esse amor a gente não consegue medir. Esse amor a gente não consegue comparar. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 11, ele disse, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A gente estava até conversando no grupo caseiro sobre isso, né? E o que eu estava falando com os irmãos lá no grupo caseiro, eu disse, irmãos, eu já há vários momentos na minha caminhada cristã, fiquei pensando em Deus e dizendo, rapaz, que Deus é o seguinte, tudo é para Ele, tudo é por Ele,
tudo é por meio dele. A palavra diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo é por ele. E aí a gente começa a parar para pensar nisso aí, a gente fica pensando, como é que a gente se insere nisso? Como é que a gente cultua a Deus? Como é que a gente para pensar aqui num tempo de louvor? E, irmãos, especialmente quando a gente está cantando canções que a gente já canta há muito tempo, canções que a gente conhece a letra, essas são a mais complicada que tem para a gente verdadeiramente adorar, louvar o Senhor com elas, porque a nossa tendência é cantar no automático, porque nós já conhecemos. Mas já perceberam que a gente quer sempre o que é conhecido? Já perceberam? A gente sempre quer o que é conhecido. Se a gente, de repente, chegasse aqui e, ao invés de termos a oração inicial, e logo depois o louvor, e logo depois a palavra, se você chegasse aqui e você quer dizer assim, não gosto muito daquele louvor, não, vou chegar um pouquinho atrasado hoje. Quando você chegasse aqui, você já chegasse pegando o final da palavra, que a ministração começou, você já ia dizer, opa, teve alguma coisa que não aconteceu do jeito que estava planejado, do jeito que estava pensado, do jeito que eu gosto de ver, do jeito que eu acho que tem que ser. Eu estou cheio dos meus sentimentos, eu estou cheio das coisas que eu acho, eu estou cheio das coisas que eu penso, e eu entendo que elas têm que acontecer da forma como eu acho. Isso é no meu relacionamento com meu irmão, isso é no relacionamento do marido com a mulher, isso é no relacionamento do pai com o filho. Isso é assim, eu tenho os meus sentimentos, eu tenho os meus achismos, e eu acho que as coisas têm que acontecer da forma como eu quero, da forma como eu penso. Mas com Deus, não é assim. Com Deus não é desse jeito. É por isso que Deus não apareceu numa figura para que a gente pudesse criar uma imagem a partir dali e nós pudéssemos servir aquela imagem. É por isso que a gente tem dificuldade em caminhar servindo a esse Deus, sabendo que nós não somos merecedores. Eu quero ser merecedor, eu quero viver e merecer isso. Tem um cantor que morreu agora, bem no iniciozinho da pandemia, não foi por conta da pandemia, que eu gosto muito, que ele tem uma canção, e o título da canção é Pretendendo Te Merecer. A única coisa que a gente pode fazer com Deus mesmo é ter essa pretensão de merecer. Porque merecer mesmo, nós não vamos conseguir. Quando a gente para ver essa descrição que a gente teve agora da construção dessa arca e do que seria colocado nela, de como seria feito cada parte, a gente percebe que esse Deus, ele é muito detalhista. Ele vai nos mínimos detalhes. Mas no centro da arca não tinha nenhuma coisa. No centro da arca não tinha nada. O centro, bem no meio ali, onde ela era colocada, era um espaço que era conhecido como Santo dos Santos. E a gente até canta que a gente quer entrar no Santo dos Santos, que a gente quer encontrar o Senhor no Santo dos Santos. Como é que a gente vai encontrar o Senhor? Cheio das nossas convicções, cheio dos nossos sentimentos, cheio das nossas verdades. Como a gente vai fazer isso? Nos esvaziando de nós mesmos. Eu gosto muito da ilustração que fala do enchimento do Espírito Santo com uma vasilha cheia de água suja, e você começa a colocar água limpa dentro dela. Não sei se você já teve oportunidade de ver isso. Às vezes você está lavando uma coisa e ela está suja, e você coloca água limpa e ela começa a movimentar aquela sujeira todinha, daqui a pouco aquela sujeira começa a sair, e daqui a pouco você só vê água limpa. Queridos, se a sujeira continuar dentro,
se os nossos pensamentos continuarem sendo os que norteiam a nossa vida, se os nossos sentimentos continuarem dizendo a forma como a gente vai viver, nós continuaremos cheios de nós mesmos e não ouviremos o Senhor. O local central daquela arca, em inglês, é chamado de trono de misericórdia. Porque na nossa relação com Deus, a gente só consegue ter essa relação mesmo por conta da misericórdia de Deus. Porque Ele se propôs a nos buscar. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. Precisamos nos esvaziar. Se nós queremos ter um encontro verdadeiro com o Senhor, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós temos uma agonia de cultuar o que nós vemos. Nós temos isso. O maior pecado que Israel frequentemente fazia, cometia, e que era repreendido, e que sofria as consequências, que o Senhor trazia consequências sobre o povo, se chamava idolatria. A idolatria era o principal pecado cometido por Israel. Mas nós cantamos aqui também que o nosso Deus é um Deus ciumento, é um Deus zeloso. Ele não permitiu que Israel, e nós também, Ele não permite que nós sejamos privados da presença dEle quando nós nos esvaziamos. Se nós nos esvaziarmos, se nós não permitirmos que a idolatria encha o nosso coração. E, irmãos, é muito comum, quando se fala de idolatria, a gente levar isso para a igreja romana, igreja católica romana. A gente acha que idolatria são imagens. Eu vou dizer, irmãos, dentro da igreja evangélica, eu tenho encontrado pessoas mais idólatras do que alguns irmãos sinceros que vivem dentro da igreja católica. E buscam o Senhor com mais sinceridade do que alguns que idolatram alguns pensamentos e sentimentos. Idolatram pecados, que idolatram esposa, que idolatram esposo, que idolatram posições. E se é pastor, tem que ser chamado de pastor. Idolatram a posição. E quando fazem isso, não recebem do manancial de água viva que é o Senhor. Não recebem do Senhor. Só que se esvaziar é uma coisa que causa desconforto na gente. Sabe quando você se propõe a ter um tempo de oração? Porque assim, irmãos, às vezes se acha que oração é você chegar diante de Deus e você começar a falar, e falar, e falar, e falar, e falar. E vou dizer uma coisa para você. Se você tiver um caderno cheio de pedidos, e você começar a ler aquilo, passa rapidinho. Mas se você se propõe a ter um tempo com o Senhor, parar, se esvaziar e ficar em silêncio, esperando o Senhor falar com você, é difícil demais. E se a gente vive essa vida que eu coloquei no início, que quando eu estava falando, eu só via as cabecinhas concordando comigo, dizendo, olha, era como se dissesse, eu também sou assim, eu também vivo desse jeito. Então, quando a gente vê isso, e você precisa parar para ouvir a voz de Deus, você se esvaziar, isso causa um desconforto muito grande. Isso mexe muito contigo, isso mexe muito comigo. A gente precisa de uma imagem, a gente precisa de algo que eu possa tocar. E às vezes eu estou aqui louvando e eu não estou me arrepiando, e aí eu não estou me arrepiando, então tem alguma coisa errada, eu não estou sentindo nada, então tem alguma coisa errada, porque eu preciso sentir, tem que ter um mover, tem que ter algo. Não tem que ter um mover, não tem que ter nada.
tem que ter você pensando no teu Deus e parando para adorar, para buscar esse Deus, se esvaziando disso. Não é através disso que as coisas vão se manifestar no Senhor, pelo Senhor, para a tua vida. Não é. Não é desse jeito. A gente lembra da história de Elias. Elias foi para uma caverna e ele queria ver a manifestação de Deus, e vocês conhecem muito bem, e veio terremoto, e veio tudo. E o Senhor se manifestou numa brisa suave. O Senhor pode se manifestar num terremoto? Pode. Só que eu não vou criar expectativa na minha vida que vai ser daquele jeito que as coisas vão acontecer. Porque eu começo a colocar o Senhor dentro de um caixotezinho da forma como eu penso. E o pior de tudo é que quando não sai da forma como eu penso, eu ainda corro o risco de dizer, não é o Senhor, e pecar contra o Senhor. O maior pecado de Israel, frequentemente, era a idolatria. Sua atração por imagens fazia com que deixassem a expectativa e parassem simplesmente para ouvir Deus. Quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei, o povo ficou embaixo, numa expectativa, e de repente trovão, e terremoto, e aquele negócio todo, e o povo naquela expectativa lá embaixo, e chegaram para Arão e disse, olha, com o que a gente viu, esse homem está morto, faz para a gente um bezerro, e pressão em cima de Arão, e pressão em cima de Arão. Eu gosto muito quando o Gilvan diz, o Gilvan fala muito isso, ó, gente, pressão em cima da gente, sabe o que pode gerar? Bezerro de ouro, idolatria. Quando a gente vai viver debaixo de pressão, isso pode acontecer com a gente. Nós precisamos parar na expectativa de ouvir Deus, esperando que o Senhor fale no nosso coração, que Ele se manifeste da forma que Ele quer. Dentro daquela arca tinha as tábuas da lei. Hoje nós temos acesso, queridos, à palavra de Deus. Que pena que muita gente não abre essa palavra. Que pena quando a gente conversa com alguns e que a gente cita um texto da Bíblia, uma história da Bíblia, e a pessoa diz assim, nunca ouvi falar. Por que nunca ouviu falar? Por desconhecimento, por não se debruçar sobre essa palavra. Se nós víssemos agora Deus, face a face, a gente canta, eu quero te ver. Mas se nós o víssemos agora, todos nós éramos fulminados. A presença de Deus, ela é tão santa, ela é tão pura, ela é tão perfeita, que nós, nesse estado que estamos, não conseguimos suportá-lo. Foi preciso que esse Deus se esvaziasse, viesse até nós, pagasse o preço que nós tínhamos que pagar, para que a gente pudesse ter acesso a Ele. E Ele ainda diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém. Quando a gente entra num ambiente onde sabemos o que nós vamos encontrar, ele pode nos levar a uma religiosidade. Precisamos entrar na presença de Deus sem expectativas, para que nós possamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Há desconforto no vazio, há desconforto em parar e ficar ouvindo o Senhor, há desconforto. É importante a gente compreender, queridos, Deus não vai concorrer com as nossas distrações e as nossas preocupações. Ou seja, quando eu estou distraído, quando eu estou preocupado, eu não consigo ouvir
Deus. E não existe vida cristã, não existe vida cristã sem ouvir Deus. Não existe. Nós precisamos ouvir Deus. Nós só vamos nos desenvolver na nossa vida cristã ouvindo Deus. E por isso nós precisamos parar. Nós precisamos parar e dizer: Senhor, fala. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Irmãos, nesse nosso corre-corre da nossa vida, a gente precisa parar para tirar tempo para estar com o Senhor, para estar com a sua palavra, para estar com as coisas que o Senhor ama. Sabe qual é aqui nessa terra o que o Senhor mais ama? A sua igreja. O que o Senhor mais ama é a sua igreja. A gente tira muito tempo para fazer tudo o que a gente gosta. A gente tira muito tempo para fazer aquilo que a gente precisa. E a gente declara, a gente abre a boca e diz assim: sou servo de Deus. Sou escravo de Deus. A gente fala servo, né, porque é mais leve, mais light. Sou escravo de Deus. Mas não tiramos tempo para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é vida. Ouvir a voz de Deus gera vida. Não ouvir é morte. Não ouvir é morte. Êxodo 15, 26 diz assim. Êxodo 15, 26. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, então não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Se ouvires atentamente a voz do Senhor. Êxodo 19:5 diz assim: agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deuteronômio 28, versículos 1 e 2 diz assim: entretanto, não haverá pobre algum no teu meio, pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuíres, desde que ouças com atenção a voz do Senhor teu Deus, cuidando para cumprir todo este mandamento que hoje te ordeno. Deuteronômio 28, 1 e 2. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Todos. Deuteronômio 28, 15 diz: se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, não cumprindo todos os seus estatutos que hoje te ordeno, todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Queridos, quando a gente ouve e obedece, nós não precisamos correr atrás das bênçãos. O texto de Deuteronômio diz que elas vão nos alcançar. Mas quando a gente não faz, as maldições também vão nos alcançar. Isso a gente precisa ter claro na nossa mente. Jeremias 3,13 diz: apenas reconhece que fostes rebelde contra o Senhor, teu Deus, e que te prostituístes com deuses estrangeiros, debaixo de toda árvore frondosa, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Jeremias 7,23 diz: mas lhes ordenei isto, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordenar, para que vos corra tudo bem. Jeremias 11, 3 e 4 diz: dize-lhes
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não der ouvido às palavras desta aliança que ordenei a vossos pais nos dias em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de fundição de ferro, dizendo: ouvi a minha voz e fazei segundo tudo que vos mando. Assim vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Precisamos ouvir Deus. Nós precisamos ouvir Deus. Você quer ouvir Deus? Amém? Você quer ouvir Deus, querido? Você precisa se esvaziar de você. Você precisa se debruçar na palavra dele e perguntar para ele: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E quando você começar a ler, e quando você começar a prestar atenção, Deus vai começar a falar com você. Eu já vi tanta gente que diz assim: eu não acredito que Deus fala com as pessoas. Você quer crer que Deus fala com você? Se esvazie dos teus pensamentos, se debruce na sua palavra, tire um tempo, fique quieto e diga: Senhor, fala comigo. E o Senhor vai falar com você. E o Senhor vai se manifestar a você. E o Senhor vai dizer o que Ele quer, o que Ele espera de você. Precisamos ouvir Deus. Precisamos ter o Senhor. Eu vou ler o último texto com os irmãos, está em Jeremias 23, versículos de 18 a 22, que diz assim: pois quem dentre eles esteve no conselho do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Aí está a tempestade do Senhor. A sua fúria foi desencadeada. Um tufão gira sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não recuará, até que ele tenha escutado e cumprido os seus planos. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Eu não enviei esses profetas, contudo foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram. Mas se tivessem comparecido ao meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam afastado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. O apóstolo Paulo, quando ele fala para os Gálatas, ele diz: olha, eu fico impressionado de ver que vocês tão rapidamente largaram o verdadeiro evangelho e estão seguindo outro evangelho. E ele ainda diz assim: olha, vocês lembram do evangelho que eu falei para vocês? Se até um anjo aparecer falando para vocês, ou eu mesmo falando outra coisa diferente daquilo, seja considerado maldito. Precisamos ouvir Deus. Precisamos ouvir Deus. Amém, queridos? Amém? Precisamos ter isso no nosso coração. Precisamos ter essa sede em nós, buscar as coisas do Senhor, nos debruçar na sua palavra. Ela vai entrando em nós e vai modificando a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de ver. O reino precisa se manifestar através de nós, os seus filhos. Mas isso só vai acontecer se o meu achismo, se o que eu penso, se o que eu sinto, se o que eu quero, se o que eu acho for deixado de lado e eu buscar a voz do Senhor para Ele dizer a forma que eu tenho que andar, a forma que eu tenho que viver, a forma que eu tenho que me relacionar comigo mesmo, com o meu corpo. Eu preciso disso. O Senhor Jesus Cristo diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Ele fala isso. Então, eu tenho que cuidar do meu próximo? Tenho. Mas eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu preciso ter isso no meu coração. Eu preciso ouvir o Senhor. Amém? Vamos orar? Queria te convidar a ficar de pé.
Senhor, nos colocamos diante de Ti nesse momento e queremos dizer da nossa carência do Senhor, da nossa necessidade de perceber o Senhor, de ter a direção que o Senhor quer para nós, em todas as coisas, desde as menores até as maiores, nós colocamos agora diante do Senhor. Pessoas, Pai, que estão cheias da própria vontade, assim somos nós. Queremos, Pai, nos encher do Senhor. Espírito de Deus, tem misericórdia de nós e nos convence daquilo que o Senhor quer para nós. Espírito de Deus, vem, ó Deus, sobre esta igreja, vem sobre este povo, e que as nossas vidas sejam impactadas pelo Senhor, fazendo, ó Deus, com que nós nos comportemos diferente, com que as pessoas olhem para nós e digam: esse povo tem algo diferente, mas nós não conseguimos sem o Senhor. Nós queremos estar, ó Deus, fixados no Senhor, ligados ao Senhor, ligados à videira verdadeira. Queremos que em nós flua a vida que vem do Senhor. Precisamos dessa vida, precisamos do Senhor, precisamos, ó Deus, dessas convicções no nosso interior, no nosso coração, ó Deus. Precisamos crer. E o Pai, quando olhamos para a nossa fé, vemos ela tão pequena, vemos às vezes ela infrutífera. Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de nós, nos perdoa por conta da nossa incredulidade, Pai, e nos impulsiona a viver e andar, ó Deus, conforme o Senhor quer. Pai, nos nossos relacionamentos íntimos, na nossa casa, ó Deus, marido com mulher, ó Deus, pai com filho, ó Deus, com os nossos irmãos, ó Deus, no nosso ambiente de trabalho, viver com integridade, ó Deus, que tenha coragem no nosso coração, ó Deus, de dizer, Pai, que mesmo que precisemos perecer, que nós sejamos como os nossos irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram: não nos curvaremos, não nos curvaremos. Pai, precisamos permanecer de pé, mas não podemos sem o Senhor, não podemos sem o Senhor. Queremos o Senhor. Vem no nosso socorro, Pai, vem no nosso socorro. Fala aos nossos corações. Nos faz, ó Deus, amar a Tua palavra. Nos faz debruçar sobre a Tua palavra, querer compreender, ó Deus. Nos faz, ó Deus, Te ouvir através da Tua palavra. Deus, desperta em nós uma fome tão grande, ó Deus, de ler a Tua palavra, ó Deus, que tire o nosso apetite físico, ó Deus. Ó Deus, que quando nós nos debrucemos, ó Deus, que o nosso sono passe, ó Deus. Queremos das Tuas coisas, ó Deus. Ó Pai, não nos importamos, ó Deus, com o que pensam de nós, ó Deus. Queremos, ó Deus, viver a vida que o Senhor quer para nós, testemunhando verdadeiramente, ó Deus, através das nossas ações, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, Pai. Faz em nós, faz através de nós, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, queridos? O Senhor seja com cada um de vocês nessa semana aí, com o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja comigo, com você, com esta igreja, com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém.